Ei. Acho que tá bom o microfone para mim. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Amém? Eu vou esperar vocês se sentarem, porque eu quero ser breve e objetivo. E gostaria que todos vocês absorvessem o que nós vamos falar hoje, tá bom? Obrigado, Bruno. Glória a Deus. É da ciência de todos que nós temos um problema muito, de forma geral, tá? Muito claro e evidente. Amém? Que é o fato de que atualmente na nossa sociedade e também dentro das igrejas nós enfrentamos problemas com relação ao que é dito, falado, ensinado e aprendido com relação às nossas famílias, a construção do que é família. E o problema mais evidente e de fato um problema muito grande, uma situação, uma questão, um questionamento muito problemático é o fato de que homens não estão se preocupando em ser referência naquilo ou a partir daquilo que a palavra ensina. Então existem vários buracos que nós poderíamos falar hoje, várias lacunas que poderiam ser preenchidas a partir do que eu vou falar aqui hoje. Hoje nós estamos iniciando a série de palavras, uma série de mensagens, famílias no altar de Deus. Então nós vamos falar sobre o posicionamento do homem, do pai, do homem que quer ser um homem segundo a palavra de Deus. E eu preciso contextualizar vocês de que alguns problemas que nós enfrentamos hoje na igreja, na sociedade, na família e assim por diante, muitos desses problemas se dão por falta ou pela ausência do homem ocupando os lugares que ele deveria ocupar. E isso me traz muitos questionamentos, muitas observações a serem feitas. E nesse primeiro momento, a minha primeira preocupação, que eu gostaria de falar com a igreja, embora, como eu já disse, os homens estão se ausentando da igreja, hoje a maioria da igreja, do público cristão, gospel, evangélico, é composto por mulheres, na sua maioria. Embora isso aconteça, de forma geral, em todas as igrejas, eu preciso alertar a igreja de como policiar ou se policiar com relação a esse fenômeno, a se educar a partir da palavra de Deus. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, embora nós tivéssemos também um número muito maior de mulheres, porque isso vai nos dar filtros para administrar algumas necessidades, algumas vulnerabilidades, algumas fraquezas e fragilidades da igreja, da família e da sociedade. Então a minha preocupação hoje é com a construção do que é família dentro de fato da nossa casa. E é muito importante. Muitas vezes nós vemos as abordagens dentro da igreja falando do casal, falando nos encontros de casais, isso é louvável e glória a Deus por isso, mas eu sinto que falta essa preocupação, não só dos pastores, mas como da família no geral, em orientar os filhos, por exemplo, que é um assunto que nós vamos falar aqui hoje. A preocupação que o pai tem que ter antes de chegar na igreja, ou antes de enfrentar a vida fora da sua casa, ou fora da igreja, fora daquilo que de repente apresenta um ambiente de segurança, e ainda assim, com todos os cuidados necessários, existem problemas que acontecem dentro da igreja. Por exemplo, eu vi hoje uma notícia de uma situação que aconteceu dentro de uma igreja de Santa Catarina, de um abuso de um homem com uma criança, por exemplo, num ambiente que deveria ser seguro, que vai caracterizar de fato, talvez seja a personificação exata daquilo que eu estou falando hoje,
A ausência do homem na direção de Deus faz com que esses buracos da sociedade sejam ocupados por homens que não são direcionados por Deus. E isso influencia totalmente como nós conduzimos as coisas a partir de um olhar cristão, da cosmovisão cristã. Por quê? Se um homem, uma mulher, uma família é construída, edificada dentro dos parâmetros bíblicos, ela tem um risco menor de ser desajustada. E é por isso que nós estamos vendo, entre outras coisas, eu vou usar esse termo aqui para você entender. A Bíblia vai falar assim que por causa do amor se esfriando, ou melhor, por causa de muitas coisas, dessas coisas que vão levando a gente, o amor de muitos se esfriaria. E o amor de muitos se esfriando traz consequências, inclusive dentro de casa. E aí a gente acha que porque em casa está tudo bem, está tudo certo, a despesa está cheia, no trabalho está tudo certo, o dinheiro está chegando, as crianças não estão faltando, não tem falta de nada, nós estamos comendo bem, nós estamos vestindo bem, nós estamos andando com um bom carro, e aí por causa disso, temos uma boa escola, temos uma boa igreja, entre aspas, nós como família relaxamos, porque esquecemos do lugar que Deus nos colocou, e aqui eu estou falando especificamente para homens, e aproveitar que hoje está sendo gravado. Então nós esquecemos, e aí isso vai trazer muitas consequências, é um bloco de consequências, o efeito dominó das consequências, porque aí a mulher começa a ocupar um lugar que ela não deveria ocupar, o filho já não respeita e não honra os pais como deveria honrar, não conseguimos agora influenciar a sociedade, agora é a sociedade que influencia a igreja, é a sociedade que dita os parâmetros para como vai ser a educação dos nossos filhos. Isso tudo passa pela igreja, isso tudo passa pelo crivo bíblico da coisa. Então eu vou falar sobre isso hoje. Então abra sua Bíblia comigo no capítulo 6 e no versículo 7 de Deuteronômio. Eu poderia hoje falar inúmeras coisas, mas eu vou falar dessa preocupação, porque eu vejo que, embora sejamos hoje maioria constituída por mulheres, isso também vai nos mostrar alguns nortes, quando de repente, por exemplo, lá em casa minha mãe, por muito tempo, nos criou sozinha. Então eu acredito que, pela graça de Deus, alcançamos essas bênçãos porque entendemos alguns princípios. E eu queria compartilhar com vocês hoje, amém? Amém. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo no capítulo 6, no versículo 7. Vamos ler tudo, para ter contexto? Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Quem mandou? O Senhor. Quem mandou? O Senhor. Glória a Deus. Vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Olha que interessante, já podemos tirar uma lição daqui. É Deus falando com o povo de Israel, ensinando eles, instruindo o povo como eles deveriam se posicionar, se comportar, para que eles pudessem, ou a partir do momento que eles possuíssem aquela terra, eles pudessem se comportar de uma maneira nova, de uma maneira que agradava a Deus, para ser bem-aventurado. Aí ele vai continuar dizendo, Deus dizendo e Moisés escrevendo, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, presta atenção, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deus está preocupado não é só com você não, é com as gerações após você. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ou ensinarás, compartilharás a teus filhos, e delas falarás. Olha aí, presta atenção. Assentado em tua casa,
andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Amém. Amém? Então presta atenção aqui, olha aqui para mim. Deus, em primeiro lugar, não está preocupado só com você, só com o tempo presente. Se nós aprofundarmos nesse raciocínio, nós já iríamos entrar em muitas questões, ou tentar discutir elas de forma muito profunda, só a partir desse ponto. Deus não está preocupado só com a geração do tempo presente, com a geração do tempo vigente, com a geração atual, ou contemporânea, como você quiser entender ou falar. Deus está preocupado com aquilo que você está deixando de legado também para o futuro, através dos seus filhos, através das gerações que virão através de você. Não só, e aqui é muito interessante, não só como filho, como que eu posso dizer aqui, legítimo, genético. Qual que é o termo que usa para isso? Quando é de sangue? Não tem outro termo, mas eu vou lembrar. Não só esse filho de sangue que você tem. Nós precisamos entender que a igreja é tão ampla e ela precisa atuar com essa amplitude. Então, Deus ele não está preocupado só com o tempo presente. Deus não está preocupado só com o Pedro atual. Deus não está preocupado só com a Lucy, com o Gabriel atual, com o Davi, com a Yasmin, assim por diante da atualidade. Deus está preocupado com as próximas gerações. E por causa disso, e é por isso que eu estou falando hoje, o tema é voltado para homens. O tema hoje é homens, sacerdotes do lar, da igreja e da sociedade. Porque quem tem que ensinar de forma sacrificial para os filhos e as próximas gerações, os filhos dos seus filhos e assim por diante, é o homem e a mulher do tempo presente. São os pais e mães os responsáveis para que essa palavra, esses ensinamentos sejam compartilhados e levados à próxima geração. Mas o que acontece? E hoje não é um dia talvez para você dar glória a Deus, como é um dia de domingo, por exemplo, mas é para você pensar. Porque o que está acontecendo hoje? Os pais, nós, adultos responsáveis, estamos agora preocupados com o dia a dia, e isso é louvável, mas a Bíblia vai dizer e vai nos recomendar: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes de qualquer coisa, apresente as suas orações, a sua angústia, a sua ansiedade diante de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão. Então você tem que descansar em Deus, meu irmão. Mas aí me fala uma coisa, não precisa me responder, é uma pergunta retórica. Você descansa em Deus? Eu e você estamos descansando em Deus? E descansar em Deus não é não fazer nada, é fazer a sua parte da melhor maneira possível, com as condições que você tem, e esperar o resultado no Senhor. E isso começa dentro de casa. Porque o que vamos fazer enquanto homens, agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui também. O que vamos fazer enquanto homens sem a direção de Deus? A Bíblia fala que se eu não me atentar para aquilo que Deus quer, Ele mesmo vai me entregar, ou vai nos entregar. E quando eu falo homem aqui, é o homem do sexo masculino. Ele vai me entregar as minhas próprias vontades. As minhas próprias vontades, irmão, já tem destino, tem endereço. São pecaminosas, vão me levar para o inferno. Um homem sem a graça de Deus, ele não consegue influenciar os seus filhos, por exemplo, a orar. Um homem, uma mulher, um pai de família, mesmo que ele esteja preocupado com todas as suas atribuições, suas responsabilidades, ele não consegue levar a sua família a Deus. Ele pode trazer todo tipo de riqueza, todo tipo de luxo, todo tipo de conforto, uma casa boa, muito dinheiro, mas se ele não entrega a família na mão de Deus, ele não consegue viver uma vida como não estão conseguindo, não estamos conseguindo viver no lar, na igreja e na sociedade de forma saudável. Homens estão se omitindo. E aqui eu tenho uma observação. Existem 3 tipos, pelo menos, de homens. Pelo menos. E 2 desses tipos não agradam a Deus. O primeiro é o homem com o qual eu estou falando, que é preocupado, que aparentemente, ou pela aparência, julgamos ser um bom pai, um homem presente, preocupado com todas as suas coisas, seus negócios, atribuições, responsabilidades, paga todas as contas, dá suporte para a família. Esse é o homem que vai na força do braço,
não agrada a Deus. Do outro lado, existe um homem também que não está preocupado com isso. Negligenciou todas as atribuições e responsabilidades que o homem deveria ter. Leviano, não tem responsabilidade com nada, também não agrada a Deus. Porque da mesma forma que e aí a única coisa que eles têm em comum é isso. Da mesma forma que o primeiro não agrada a Deus porque levantou altares e agora está desobedecendo a Deus, levando tudo na força do braço, do jeito que dá, e até aparentemente sendo bom homem, bom pai, um homem de exemplo, falha em levar a família a Deus, de ensinar os princípios bíblicos para os seus filhos, deixando essa responsabilidade para a escola, para o pastor, para a tia da igreja. Está errado. Esses dois homens têm algo em comum. Os dois não agradam a Deus. Os dois conseguem desagradar a Deus nos extremos da vida. Um porque leva tudo na força do braço, se ausenta da igreja, porque tem que trabalhar. E eu não estou falando que trabalhar é pecado, misericórdia. Mas até no trabalho tem que ter limite, irmão. Porque se você acha que o seu trabalho, a sua condição financeira é maior do que Deus, você colocou isso no lugar de Deus. É idolatria. Então o homem está vivendo isso hoje. E qual é então o homem que agrada a Deus? A Bíblia vai falar em 2 Pedro capítulo 2, se não me engano, versículo 8, que o homem que agrada a Deus é aquele que agrada, e Paulo vai falar sobre isso também, né? É o que agrada a sua esposa. Confere aí para mim, por gentileza, se realmente é o capítulo 2 ou o capítulo 3. 2, 8 ou 3 e 8? 3, 2 e 7, verifica aí para mim, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Falei errado. 1 Pedro 3, 7. Capítulo 3, versículo 7. Leia para a gente, Luci, por gentileza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pode ler, por gentileza. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando a honra à mulher, como um vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. Aí, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Irmãs, a nossa maioria. Hoje, nós estamos aceitando, tanto o homem quanto a mulher está aceitando tudo de qualquer jeito. E assim, Deus tem me tocado, me confrontado, porque vira e mexe lá em casa, a gente conversa. Amor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para ser melhor para você? Porque eu entendi isso aqui. Aí o homem vem para a igreja, ele vem um ano seguido, mas em casa não tem transformação. Vem 5 anos, mas não tem transformação. É um homem violento, é um homem que não cuida dos filhos, não acompanha os filhos, não é presente emocionalmente, não conversa, é violento em todas as atitudes que toma. E eu não estou falando que a gente não pode se irar, porque a Bíblia vai dizer sobre isso. Irai-vos, mas não pequei, ou não pecai. Agora presta atenção. Desde o momento que nós somos concebidos em pecado. Mas Jesus e a graça nos transformou, nos salvou, nos capacitou para sermos melhores. Você não é um fantoche, uma marionete do mundo, que nasce assim, fica assim, ou faz tudo que o mundo quer que você faça. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser luz, onde todo mundo é treva. Deus te chamou para ser sal no mundo, onde todo mundo é crente, vive uma vida largada. E aí as mulheres também estão aceitando tudo de qualquer jeito. Não conseguem ter um filtro. E é interessante porque nós não estamos, a Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer, é melhor então que vocês não padeçam como ladrão, como mentirosos, como alguém que fala mal, mas padeçam pelo nome de Cristo. Os relacionamentos são fluidos. Como que eu posso dizer? Os relacionamentos acontecem de uma forma que não tem fundamento. Vamos casar hoje e ver se dá certo amanhã.
Se não der certo, a gente termina. Os casamentos, eles não são mais duradouros. Não queremos dar manutenção naquilo que a palavra de Deus falou. Isso que não pode terminar. Ô pastor, mas isso aqui não tem nada a ver com isso não, com família não. Isso é para casar. Não, tem sim. Porque se você, principalmente aqui, se você não é casado, você vai casar. Se você já casou, você não pode terminar. E se você já casou e está vivendo uma situação que você precisa casar de novo, você tem que entender isso aqui. Então ninguém vai fugir. E qual é o momento? É aqui, na igreja que vai aprender. Porque lá no mundo vai falar o seguinte: casa não. Casa não. Homem, ele vai ser mais, lá fora, ele vai ser mais homem quando ele pega tudo e todas, de tudo quanto é jeito, sem responsabilidade nenhuma. E a mulher vai no mesmo caminho. Não estou falando que um é melhor do que o outro, é tudo ruim. A mulher vai no mesmo caminho. Aí chega uma hora que ninguém sabe o que quer mais. Todo mundo prefere agora viver num conforto emocional, sem a responsabilidade de dar manutenção no relacionamento, sem entender o que de fato é aquilo, sem entender o que de fato é necessário padecer para aquilo se sustentar. E quem sofre com isso são os filhos. E quando não tem filho, quem sofre são as pessoas ao redor, porque quem aguenta? Um homem e uma mulher que vive de forma leviana. Quem aguenta? Um homem e uma mulher que vive de forma promíscua. Quem gostaria de ter um homem e uma mulher do seu lado vivendo de forma promíscua? Ninguém, irmão. E a Bíblia combate isso aqui todo dia. Então ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Você olha, aí, vamos lá, ensinar exige o quê? Que você aprenda. Ensinar exige que você debruce e gaste o seu tempo e invista, né? Invista o seu tempo em aprender aquilo que a palavra está dizendo, para que você possa ensinar. Porque o homem não quer ser um homem, não quer viver a vida sacrificial que a Bíblia exige, mas ele quer exigir de Deus uma mulher que seja uma mulher sábia, que edifique o lar. O homem não quer ser o sacerdote do lar, mas quer que a mulher seja uma mulher sábia, que edifique e seja submissa a ele. E não se escandalize. Isso acontece mais do que você gostaria que acontecesse. Aí a gente não precisa ir muito longe. Se você pensar um pouquinho, você vai ver mulheres que estão se submetendo a relacionamentos abusivos dentro das igrejas. Mulheres que estão se submetendo a homens que não sabem sequer o que é ser submisso. Porque a submissão da mulher só é devida para o homem que é submisso a Deus. Então, se você é mulher, se você é homem e não sabe disso, aprenda hoje. Porque para você ensinar, você tem que aprender. A Bíblia está dizendo: para você comunicar algo, você precisa ter ouvido. Para você comunicar algo, você precisa ter passado por um processo de aprendizado. E eu não estou falando aqui, meu irmão, que você não vai errar, que eu não vou errar, que nós não vamos errar. Mas nós temos respaldo bíblico. Opa, peraí, isso aí não está muito certo não. Isso aí não está muito bom não. Esse tipo de relacionamento está abusivo. Esse tipo de atitude aí não é certo, Deus não se agrada. Eu não vou me submeter a isso, porque eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Eu não vou me submeter a isso, porque Deus tem coisa melhor para mim. Faça escolhas melhores baseadas na palavra. Porque se você for do jeito que o mundo está aí afora, você vai seguir alguém que te dá mais dinheiro, mas te ausenta e te rouba de glorificar Deus. Não só com o seu corpo, mas com a sua mente, com a sua disponibilidade. Então nós estamos sendo roubados pelos nossos próprios interesses. Porque aí agora eu quero falar, quem não gostaria também de viver uma vida luxuosa? Quem não gostaria de viver uma vida cheia de conforto? Quem não gostaria de viver uma vida cheia de luxos? Cheios de, como que eu posso falar? Que possa ser boa de ser mostrada. Quem não quer? Conforto. Quem não quer? Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Então os homens não querem viver essa responsabilidade de dar manutenção de forma sacrificial, de forma sacerdotal. E aí a mulher acha que porque o homem de repente é um bom homem, é trabalhador, e não estou falando que isso seja ruim ou de forma pejorativa, mas só isso não basta. Só isso não basta. Porque a verdade é que mesmo que de repente um homem, sendo de Deus, esteja passando por um momento ruim ou por uma situação difícil, ele ainda é melhor sozinho, de repente até abandonado e rejeitado, como muitas vezes nós podemos ver e estamos vendo isso. Os poucos homens que estão caminhando nesse sentido, né? É porque já também é a realidade. É melhor ele do que um que te traz tudo e te rouba de Deus.
de repente entrando no nosso campo de visão, que poderia ser exemplo, que poderia ser um alvo de bons exemplos, referência naquilo que está fazendo, referência como homem, como esposo, como pastor, como líder. Porque veja bem, irmãos, vamos lá, um homem que vem para a igreja sem estar comprometido com a verdade da palavra, em influenciar e ensinar os seus filhos dentro de casa, de duas uma, ou ele vive uma mentira, e ele corre esse grande risco, ou ele é um omisso profissional. Um homem que vem para a igreja e não sai daqui com a vida transformada, ou ele tem um compromisso tão grande com a mentira, ele se torna um omisso profissional, porque é impossível. A palavra de Deus diz que a palavra sonda os nossos corações. A palavra sonda, ela entra na divisa da alma e do espírito, ela transforma, ela capacita, ela restaura o homem, ela tira o homem desse lugar de abandono, de rejeição, de violência, de ser grosseiro, de grosseria, e coloca ele num lugar onde agora ele é agradável, onde ele traz o sacrifício, ele se apresenta diante de Deus, influencia os filhos, a família, ajuda na igreja e molda a sociedade. Precisamos aumentar o nosso nível, olhar com a régua e os critérios bíblicos para isso. Porque o que serão das nossas famílias? Homens hoje não têm coragem de orar em casa. Os filhos já não veem os pais orando, não conseguem orar junto com as esposas. Homens não vivem a vida sacrificial. Falta do trabalho um dia, falta do trabalho outro, falta da igreja, troca de esposa igual troca de celular, de roupa. E a gente acha tudo isso legal e normal. Não é. Deixa eu voltar para os filhos. Então a responsabilidade do homem, nesse aspecto, é auxiliar a família, levar Deus para dentro desse ambiente. Ô pastor, mas e lá em casa como que fica? Como aconteceu dentro da minha casa, por exemplo. Minha mãe viveu alguns anos sozinha, separou do meu pai, e demorou um tanto de tempo lá para casar. Mas o que acontecia? Sozinha, mãe solo, que é o que a gente vê hoje. A maioria das casas, dos lares, são sustentadas por mulheres. E o que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer? Vamos fazer um culto, vamos orar junto. Acorda cedo, vamos orar. Espera todo mundo sentar na hora da comida para orar junto. Começa a trazer esses hábitos para dentro da sua casa, porque orar só na igreja não é o suficiente. Até porque orar só na igreja é um lugar, eu vou usar esse termo de novo também, talvez não seja o apropriado, mas presta atenção. Orar na igreja você está num ambiente controlado, irmão. Orar na igreja, por mais que possa acontecer uma manifestação ali, outra aqui, uma guerra espiritual, você está num ambiente controlado. Agora, as guerras que você precisa enfrentar sozinho, quais são? Qual é o testemunho que você pode contar daqui 2, 3 meses, a partir do momento da atitude que você tomou em falar assim, ó, agora aqui em casa vai ter culto familiar, aqui em casa nós vamos orar junto, e agora eu vou dar testemunho das mudanças que aconteceram em casa por causa das nossas orações. Quando foi? Precisamos viver essas transformações, porque se lá em casa eu não consigo reproduzir o que eu faço com tanto prazer aqui na igreja, eu estou vivendo uma mentira. Não pode ter duplicidade de vida. Se você só adora a Deus, se você ora a Deus e busca a Deus só na igreja, e seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua esposa não consegue ver você orando, o homem da casa orando, que sacerdote você está sendo? Ou, para aproveitar o contexto, que sacerdote nós estamos escolhendo para a nossa casa? Vamos falar sobre isso semana que vem. Vou focar nos homens. E aí nós temos esses homens fracos na fé. E eu falei esses dias, né? Que dia foi que eu preguei domingo? Não temas, né? O exemplo que eu dei de Pedro. Não temas. A Bíblia vai dizer, olha que lindo, versículo 7. E intimarás a teus filhos. Essa versão é interessante, porque a gente vem no contexto ocidental, entendendo as coisas com a forma contemporânea, né? Lemos a Bíblia com o olho contemporâneo. Mas olha que interessante essa palavra. A intimação você não pode rejeitar.
E dentro de casa, quem é autoridade é o pai e a mãe. Quando Deus fala isso, Ele está falando o seguinte: o seu filho não tem poder de dizer sim ou não para uma atitude, uma decisão que você tomou. E hoje, o filho com 10 anos bate na mãe se não der um celular para ele. Misericórdia. Eu fico vendo cada situação falando assim: se fosse lá em casa, filho, minha mãe é o Mike Tyson, filho. Não tem esse negócio. E eu não estou falando de você usar o tempo da minha mãe. Mas preste atenção. O filho fala não, a mãe está bom então. Irmãos, quem decide, eu estou falando na perspectiva de um homem e de uma mulher, de pai de família, de mãe de família, na perspectiva de quem está sendo guiado por Deus, tá? Porque lá fora o mundo leva do jeito que vai, do jeito que dá. Mas quem decide se sim ou se não, guiado por Deus, é o pai, é a mãe. Eu não posso me dobrar diante de uma vontade de um filho que nem sequer sabe qual é o risco que ele está correndo para tomar aquela decisão. Você não vai fazer. Pastor, mas é difícil fazer isso aí. Eu não consigo. Muitos pais ainda nem moram com os filhos, né? Misericórdia, outro problema. Então a igreja, ela vem, a Bíblia ensina o povo de Deus, Deus ensina o povo de Deus, Deus ensina o povo dele. E nós precisamos trabalhar com todas as forças possíveis. A Bíblia vai dizer isso, no versículo 7, versículo 5. Amando a Deus de todo o coração, de toda a nossa energia, de todo o nosso poder, de toda a nossa alma. Eu amo a Deus e isso é tão bom que eu quero compartilhar. Eu ensino, eu não transfiro a responsabilidade. Eu não transfiro. Porque se eu transferir a responsabilidade, eu estou dizendo para Deus: Deus, usa outro, eu não sou digno disso, não mereço, não quero, não posso, não vou, eu vou fazer outra coisa, vou seguir minha vida, eu vou determinar o rumo da minha vida, eu sozinho comigo mesmo. Está pecando. Então alguém que é direcionado por Deus tem autoridade dentro do seu lar para decidir o que é melhor, o que é pior, para fazer um culto e falar: vamos fazer um culto hoje sim, em nome do Senhor Jesus. Até porque, irmão, a Bíblia vai falar o seguinte, nós não confiamos em carros e cavalos, nós faremos menção no nome do Senhor. Se você não crê num Deus que pode transformar a sua casa, que oração você está fazendo? Que Deus você está servindo? E eu não estou falando que vai ser da noite para o dia, mas existem milagres que está disponível para você a partir da sua disposição de orar e pedir para Deus. Milagres acontecem a partir da nossa oração. Você é justificado, nós oramos aqui, nós lemos a Bíblia vai falar: a oração de um justo pode ir muito em seus? A oração de um justo pode ir muito em seus? Você é justificado, irmão. E eu vou pedir licença para vocês. Pastor, mas eu sou pai e mãe, que é o que acontece. Nós vamos falar muito isso sobre ainda esse ano, esse resto de ano, sempre que for possível. Porque as famílias são o centro do propósito de Deus aqui na terra. Deus não vai fazer nada que não seja familiar. Então, de repente, você que é pai e mãe sozinha, você que ocupa esse lugar tão trabalhoso e dificultoso, entenda: existe resposta para a sua oração a partir do seu posicionamento. Eu não sou pai ainda. Existe resposta para a sua oração a partir do seu posicionamento em ser homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou mãe ainda. Existe resposta para o seu posicionamento a partir daquilo que você faz na tomada de decisão, guiada pelo Espírito Santo, para ser melhor do que é hoje. Porque se eu estiver esperando do pastor, de um homem, somente aquilo que o mundo pode me dar, eu estou no lugar errado, irmão. Porque quando nós lemos lá em Pedro, uma das coisas que o homem tem que fazer no agrado do homem para a esposa é também trazer nutrição espiritual. Se você se submete como mulher a um homem que não ora, se você se submete como mulher no namoro, no casamento, a um homem que não ora, se você se submete como mulher a um pastor, a um líder espiritual, a qualquer coisa que não ora, você está falando ao fracasso. Olha como é interessante. Eu vou dar um spoiler do que vai acontecer semana que vem. O homem, para fazer isso, precisa ser sacrificial. Já a mulher, ela precisa ter uma característica só, que eu acho que ganha de todas as outras do homem. Ela só precisa ser sábia. Porque uma mulher sábia, em silêncio, ganha sua casa inteira.
Então olha como parece ser desequilibrado. E aqui eu não quero ser injusto, tá? Mas é só para você entender. O homem precisa demonstrar. O homem precisa demonstrar. Amor, eu vou orar agora. E eu, graças a Deus, eu só estou falando isso porque é isso que eu faço. Minha esposa está aqui. Tem dia que nós oramos juntos. Todos os dias nós oramos juntos. Mas tem dia que eu separo um dia para orar. Não dá. Como que eu vou influenciar? Aí eu vou sair dessa esfera do lar. Como que eu vou auxiliar na igreja? Vamos entrar no ambiente da igreja. Como que eu auxilio na igreja? Se o homem não tem compromisso com a igreja. Se ele não tem compromisso na igreja, provavelmente ele não tem compromisso em casa, irmão. Por que eu sei disso? Pergunta para mim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Não, mais força, né? Por quê, pastor? Estou batendo nos homens hoje. Por quê? Aqui na igreja é um lugar de você entregar tudo com generosidade, com gratidão, voluntariedade. E se eu não me comprometo com o voluntariado da igreja, se eu não me comprometo de forma generosa com aquilo que acontece na igreja, dificilmente eu vou ter esse compromisso em casa. Por quê? Fala para mim, por quê? Porque em casa eu tenho guerra, irmão. Em casa eu tenho confronto. A Bíblia está falando isso, é bíblico. Você vai ter confronto. Você não vai agradar todo dia todo mundo. A sua esposa chega e fala, você fez errado, não gostei disso não. Se ele não faz dentro de casa, o que será que vai fazer aqui? E se ele faz aqui e não faz lá, está errado. Vocês estão me entendendo? Então não aceite. Dandara, não aceita. Aprende. Não seja um homem que está atrapalhando o caminhar da obra de Deus. Mulheres, vou falar disso semana que vem, mas estou dando spoiler. Não aceite um homem que não facilita, que não te nutre espiritualmente, que não olhe por você, que não seja submisso a Deus. Por que quem é o cabeça da mulher? A Bíblia fala que é o homem, né? Todo mundo sabe disso, amém? Quem é o cabeça do homem? O homem não está vazio por aí andando esbagando, não. É Cristo. Aí, o que tem que acontecer com o homem? Ele tem que se entregar, como Cristo se entregou pela igreja. Aí, meu irmão, você pode gostar, você pode desgostar, é bonito, é feio, é lindo demais, é até romântico quando você lê. Mas vai para a prática quando você lê. Vai para a prática. E aí, para os jovens, é hora de treinar, irmão. Se você não ora agora, daqui 10 anos você não vai orar também dia nenhum. Se você não ora, se você só ora na igreja, daqui 10 anos você vai continuar orando só na igreja. Começa a treinar. Ora todo dia. Levanta de madrugada para orar. Todo dia que levantar, apresenta o seu dia a Deus. Deus, que as minhas decisões sejam tomadas para a glória de Deus. Que eu não venha ferir nenhum princípio bíblico, que eu não venha ferir nenhuma verdade bíblica, que as minhas decisões, o meu comportamento, o meu posicionamento venham influenciar na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade, na comunidade que eu vivo, no meu trabalho, com os meus pares, com os meus amigos, com as pessoas que estão subordinadas a mim, com os meus chefes. Porque você é a luz do mundo e sal da terra. É na escola, na faculdade, na família, é na igreja, em casa, no trabalho. É em todo lugar. Não existe negócio, eu sou homem de Deus na igreja. Eu sou homem de Deus só em casa, sou homem de Deus só no trabalho. E eu estou falando de novo, vou repetir, não é fácil. Mas tem jeito, a Bíblia está falando que tem. Ah, pastor, eu sou só um filho, não sou nem pai, não namoro, não tenho nada. Nós vamos falar de você também. Aguarda. Então, que hora que é, gente? Senão eu vou ficar falando até amanhã. Aí falando aí. 9h38? Misericórdia. Vou terminar. Então nós precisamos entender isso. Amém? Nós precisamos entender isso. Nossa, eu achei que eu estava 10 minutos ainda. Nós nem falamos de tudo. Então presta atenção. Existe a influência também da sociedade. Se eu falho em casa, miseravelmente eu vou falhar na igreja. E se eu falho na igreja, miseravelmente eu vou falhar fora dela. Aí não tem jeito, irmão. Não tem família que se sustente. Aí, leia isso na sua casa, em nome de Jesus. No versículo 2 vai falar o seguinte: é para os seus filhos, é para você, para os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Então Deus está pensando até no neto que você não tem ainda, para que você multiplique de forma saudável e comece a influenciar as áreas que você atua na vida.
Sabe essa coisa? Será que eu consigo? Consegue. A Bíblia fala que você vai conseguir. Mas você precisa viver o homem de forma sacrificial. Porque, vamos lá, não tenho nenhuma esposa, não tenho nada, eu sou filho único e papapá, nananã, minha mãe me dá tudo, meu pai me dá tudo. Beleza. E qual é o tipo de mulher que você quer ser? Ou qual é o tipo de mulher que você quer ter? A gente tem que pensar nisso. Aqui já é todo mundo adulto, não tem nenhuma criança hoje aqui. Então já está na hora de tomarmos decisões. Porque para um homem que é guiado por Deus, que entende que tem vocação, que entende que terá responsabilidades ministeriais, que tem chamado em Deus, precisa também tomar cuidado nessas escolhas. E é aqui que a gente tem que aprender na igreja, irmão. Não adianta você achar ruim. Que tipo de mulher nós queremos ter perto de mim? Nós queremos ter perto de nós, homens. Provavelmente você vai falar uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher que me auxilia, uma ajudadora, uma mulher que é submissa, uma mulher que entende os princípios da palavra. Aí você quer tudo isso viver uma vida leviana. Não vai dar também, não vai encaixar. Então hoje nós falamos disso. Essas palavras precisam ser ensinadas aos nossos filhos. Essas palavras precisam ser ensinadas às pessoas que estão ao nosso redor. Essas palavras, esse comportamento, esses princípios precisam ser refletidos e transbordados na nossa vida. A autoridade que Deus dá para o pastor aqui na igreja, não se engane, é equivalente à autoridade que você tem na sua casa. Misericórdia, irmão, me ajuda. Eu liguei para uma irmã hoje. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Vamos para a igreja. Estou passando por uma luta. Não vai dar. Eu falei, vai. Está errado, gente. A luta você passa em casa e resolve aqui na igreja. Ele falou, Senhor, me ajuda, porque lá eu tenho que lutar com 33 leão. Volta para lá abastecida e arregaça a boca do diabo. Bom, dá uma bicuda nele. Por quê? Aqui você orou, você está num ambiente controlado, tem pessoas que estão orando com você, por você, vai moldando o seu caráter, você vai entendendo que é ter responsabilidade. E aí outra coisa, volto a dizer, quando é o homem fazendo esse trabalho, ele precisa ser sacrificial. Quando é a mulher, nós vamos falar de semana que vem, meu Jesus, spoiler, ela precisa ser sábia. Ela precisa saber e aprender a ser sábia, porque numa dessa ela falha na missão. Então, comece a observar isso. De novo, nós estamos orando por famílias, e eu já sei que o diabo vai ficar furioso, irmão. Vai ficar, e graças a Deus, Deus é bom, Deus é muito maravilhoso, Ele nos dá ferramentas para lidar com isso. A sua família é sua responsabilidade. Amém? Embora o pastor possa te ajudar, te auxiliar, te visitar, a sua família, para todo mundo aqui, é sua responsabilidade. A nossa família é nossa responsabilidade. Pais com os filhos, filhos com os pais, esposos entre marido e mulher. Esse cuidado é nosso. Passa pela vida cristã, passa pela vida na igreja. Você não vai conseguir. Fala comigo. Eu não consigo sem a ajuda do Espírito Santo. Então ore pela sua família, amém? Se levante por gentileza. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E a semana que vem nós vamos falar